Oi, gente! Hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é @tucalorete. Eu sempre abro caixinha de pergunta por lá, né? Eu acho que é uma forma fácil de eu saber o que vocês querem saber e de eu também conseguir ajudar vocês, né? Dar um retorno maior. Da Coca usando ali. Dessa vez eu pedi para vocês mandarem perguntas específicas sobre o processo de imigração do Express Entry, que é o processo que eu participei. Para quem não sabe, eu vim aqui para o Canadá já como residente permanente, me mudei para cá em agosto de 2019 e a gente fez o nosso processo de imigração sem consultoria, né? A gente fez tudo sozinho, se baseando só no site oficial do governo canadense e principalmente no site do Casal Nerd no Canadá, que eu sempre indico para vocês. É muito completo, todas as etapas do processo tem algum post super explicadinho no site deles. Mas eu já passei por isso, eu sei que dá muita ansiedade, que a gente quer saber os detalhezinhos, né? Então eu também não quis escolher algumas perguntas, eu decidi que eu vou responder todas as perguntas que vocês me enviaram, até porque afinal, né, quem sou eu para decidir qual dúvida é importante ou não? Se tá na cabeça de vocês, se vocês querem saber, eu vou responder, né, da forma que eu souber, vou responder o que eu souber. Mas lembrando, gente, por favor, eu não sou consultora de imigração, tá? Então eu vou responder aqui o que eu consegui, tá bom? Então tá, vamos lá, começar a responder as perguntinhas de vocês. Você chegou a usar algum dos serviços de suporte a newcomers? Então, não, a gente acabou não usando nada disso, mas para quem não sabe o que é, existem algumas coisas aqui no Canadá de suporte mesmo a imigrantes, né, pessoas que estão chegando, principalmente no quesito conseguir emprego, né? Então, se você tá chegando aqui, você tá super ansioso com essa questão de emprego, dá uma procurada aí, né, nas coisas do governo da sua cidade, porque tem alguns lugares que eles dão palestras, que eles ajudam você efetivamente, né, a aplicar para vagas e tal. A gente não usou nada disso, então eu não sei direito como funcionam essas coisas, mas eu lembro de ouvir falar que pessoas acham sim que ajuda. Mas a gente se virou mesmo sozinho e deu tudo certo. A prova do IELTS é diferente para imigração? E diferente do que, né? Não sei, mas a prova do IELTS para imigração tem que ser o IELTS General. Então, quem vem fazer college, por exemplo, tem que fazer o IELTS Academic, que é diferente sim. Então, isso é algo a ficar ligado. Tem muita gente que faz o IELTS Academic para o college e acha que daí na hora de imigrar não vai ter que refazer o IELTS, mas tem que sim. O IELTS para o Express Entry ou qualquer outro processo de imigração no Canadá tem que ser o IELTS General. E daí a prova é um pouquinho diferente, dizem que a acadêmica é um pouco mais difícil, principalmente no reading e no writing, mas eu nunca fiz a acadêmica, eu só fiz a general. Pro Proof of Funds do Express Entry, precisa comprovar ter o dinheiro há quanto tempo na conta. Tem um vídeo específico aqui sobre comprovação de renda para o Express Entry, então eu vou deixar o link aqui embaixo, que lá tá tudo bem mais detalhado. Mas, basicamente, você tem que falar para o governo quanto tinha na sua conta nos últimos 6 meses. Então, listadinho lá, abril, tanto, maio, tanto. Ou seja, o governo vai ver aí quanto você tinha na conta nos últimos 6 meses. É por isso que muita gente indica que você já coloque todo o dinheiro necessário para a comprovação financeira 6 meses antes de aplicar. Porque daí nessa sua carta do banco, esse dinheiro vai estar paradinho lá há 6 meses, e daí a chance de pedirem documentos adicionais ou pedirem para você explicar qualquer coisa referente a dinheiro é mínima, porque o dinheiro está lá. Mas às vezes, quando tem uma movimentação, por exemplo, 2 meses antes de abrir meu perfil, eu vendi o carro, então entrou uma grana lá do nada. Daí você já tem que dar mais uma explicada, né, de onde veio esse dinheiro, por que entrou ou saiu muitos fundos da sua conta, né, nesses últimos 6 meses. Daí sim, tem gente que manda extrato, tem gente que manda carta explicando, mas assim, para facilitar, esse dinheiro tem que estar paradinho na sua conta 6 meses antes de você receber o ITA, né, de você mandar a sua carta do banco. Não é um problema se esse dinheiro entrar depois, mas vai te dar um pouquinho mais de dor de cabeça para explicar, né, da onde vem esse dinheiro. Próxima pergunta, planejamento dos processos que devem ser feitos antes da criação do perfil do Express Entry. Eu vou deixar aqui embaixo também os vídeos de passo a passo do processo que já tem aqui. São 3 vídeos, parte 1, parte 2 e parte 3. E isso eu falo a ordem certinha ali, né, de como tudo acontece no processo do Express Entry. Acho que pode ser interessante para vocês, então eu vou deixar o link aqui na descrição também. Mas, basicamente, antes de abrir o seu perfil no Express Entry, você já tem que ter o seu ECA Report, que é a validação do seu diploma, e você já tem que ter a sua prova do IELTS, além, claro, do seu dinheiro parado no banco de preferência. São esses 3 itens que já tem que estar feitos antes de você abrir o perfil, né? O resto dos documentos você vai precisar só depois de receber o ITA, que é a Invitation to Apply,
quando você de fato é chamada para aplicar. Cursos livres online de universidades canadenses somam pontos no Express Entry? Não. Cursos livres e cursos curtos não somam pontos no Express Entry, tanto no Brasil quanto no Canadá. O que vale aqui é um curso de pelo menos 1 ano de duração com diploma ou certificado. Então, se você vier e fazer um curso canadense de pelo menos 1 ano, com um diploma ou um certificado no final, daí sim esse curso vai te dar pontos como experiência de estudo canadense. Mas curso de inglês aqui, ou esses cursos livres de universidades que não têm 1 ano e que não te dão um diploma, não valem. Próxima. A partir do momento que você recebe o visto do PR, que é a residência permanente, né, que é aprovado, existe um prazo para entrar no país? Sim. Normalmente, o prazo para você entrar no país é o tempo de 1 ano do seu exame médico. Então, você recebe o seu ITA e daí você tem que mandar toda a sua documentação e fazer o seu exame médico. Dessa data do seu exame médico, você tem 1 ano para entrar no Canadá. O que acontece às vezes é, se o seu processo demora muito, então assim, se já deu 11 meses, por exemplo, que você enviou os documentos e ainda não foi aprovado, normalmente o governo te pede para refazer o seu exame médico. Se você refizer o exame médico, daí você ganha mais 1 ano a partir do momento do exame médico. Mas basicamente a regra é essa, 1 ano da data do seu exame médico é a data que você tem que fazer o landing, né, que você tem que entrar no Canadá. Isso mudou um pouco agora por causa do Covid, como as fronteiras estão paradas, isso foi meio que congelado, mas no geral essa é a regra da data. Outra pergunta é um pouco sobre o Proof of Funds, então lembra também de olhar o vídeo que eu já deixei aqui na descrição. Proof of Funds, como funciona, quantos meses precisou mostrar, tiveram conta conjunta? Como eu já falei, precisa mostrar os últimos 6 meses. Eu só mandei a carta do meu gerente, eu não mandei nada de histórico da conta, movimentação da conta, nada disso. Eu mandei só a carta, que é o que pedem de fato. E a gente não tinha conta conjunta, mas eu era aplicante principal e o dinheiro estava na minha conta. Se o dinheiro não está na conta do aplicante principal, daí sim é legal ter uma conta conjunta para facilitar, porque você precisa conseguir comprovar que o aplicante principal tem acesso a esse dinheiro. Então, tem algumas coisas que tem que adicionar na carta do banco e tal, como não foi o meu caso, eu não sei detalhes, mas assim, a forma mais fácil, né, mais simples é... Entendi. Muito bem. Mas enfim, a forma mais fácil é o dinheiro estar na conta do aplicante principal. Se não for esse o caso, vocês quiserem evitar, né, dificuldades quanto a esse item, daí é mais fácil sim fazer uma conta conjunta para o casal, de preferência meses antes, e daí vocês vão conseguir comprovar na hora que esse dinheiro é dos dois, né, que os dois têm acesso ao dinheiro. Não sei se já disse, mas após receberem o ITA, o processo de vocês levou quanto tempo? A gente recebeu o ITA e daí, pelo menos na minha época, a gente tinha 2 meses para enviar todos os documentos. A gente, na verdade, enviou os documentos em 1 mês, então depois que a gente enviou os documentos, o nosso processo demorou 7 meses para ser aprovado. A gente enviou os documentos no comecinho de outubro e nosso visto foi aprovado em maio. Próxima. A documentação necessária para enviar é só após o convite do ITA? Tem custo para o pool? Não tem custo nenhum para você abrir o seu perfil no Express Entry, então você não tem que comprovar renda e nem pagar nenhuma taxa para abrir o seu perfil. Como eu falei antes, né, só precisa já ter o ECA Report e o IELTS, ou seja, você já gastou um dinheirinho aí, né, antes de abrir. Mas você só envia, de fato, a documentação para comprovar tudo que você falou no seu perfil do Express Entry depois do ITA. Então, rapidamente, você abre o seu perfil, vai receber uma nota de corte. No próximo draw, né, na próxima chamada, se a sua nota de corte estiver acima da nota de corte do draw, você vai receber o ITA. E daí é aí sim que você vai receber lá a listinha de todos os documentos que você precisa adicionar, né, dos PDFs que você precisa fazer, e daí sim enviar a documentação e pagar a taxa do Express Entry só depois de já ter sido chamado para aplicar de fato, que é o ITA. Terem estudado aí no Canadá antes realmente ajudou na pontuação do Express Entry? Sim, com certeza. Qualquer experiência canadense, então se você consegue comprovar um diploma canadense ou pelo menos 1 ano de trabalho full-time e contínuo aqui no Canadá, realmente aumenta muitos pontos. Então, principalmente no nosso caso, que eu tinha um diploma e o Matheus tinha outro diploma, isso com certeza ajudou sim na nossa nota. Posso aplicar como casado no Express Entry e só casar de verdade depois do ITA? Nós não moramos juntos. Não, não pode, porque quando você abrir o seu perfil no Express Entry, se você responder lá casado e depois, na hora de mandar a sua documentação, eles verem que nessa data que você respondeu casado, você não era de fato casado,
isso pode ser um problema, né? Porque você está mentindo na sua aplicação. E tudo que você responde dentro, né, desse perfil do Express Entry, você o tempo todo está falando lá, eu confirmo que essas informações são verdadeiras. Então, não tem sentido nenhum e nenhuma necessidade você fazer isso. Não faça isso, você vai estar mentindo e deixando uma pulguinha atrás da orelha ali à toa, né, sem motivo nenhum. O que eu indico e que é o que todo mundo faz é case no civil antes de abrir o perfil no Express Entry. Foi isso que a gente fez também, é isso que a maioria das pessoas fazem, porque a única coisa que você precisa para comprovar o casamento é a certidão de casamento com a tradução juramentada. Então, o ideal é você já estar casado no papel para abrir o seu perfil e falar que você é casado. A outra opção, e que algumas pessoas fazem, é, na verdade, aplicar como solteiro, e daí realmente, óbvio, estando de fato ainda solteiro. Daí você aplica como solteiro, essa pessoa não está vinculada a você, e depois de receber o ITA, você casa e pede para essa pessoa ser adicionada no seu processo. Isso dá sim para fazer, muita gente faz, e muita gente escolhe fazer isso quando percebe que a pontuação aplicando para o Express Entry solteiro é maior do que se aplicar como casado. Isso acontece em alguns casos, né? Você tem que checar a sua pontuação, mas assim, eu acho que é mais fácil se vocês já querem casar, se vocês já querem vir juntos, se esse plano já é em conjunto, casa antes de abrir o perfil. É muito mais fácil fazer o processo casado, pede só certidão de casamento. É muito mais fácil do que fazer um processo como união estável ou adicionar a pessoa depois no meio do processo, na papelada. Costuma demorar muito mais tempo para ser processado o visto quando você faz alguma mudança no meio do caminho. Então, assim, podendo casar antes e facilitar a sua vida, case antes, que é mais fácil, mas não minta no seu perfil, em hipótese alguma, não tem necessidade, é errado, e você ia estar arranjando problema onde não precisa ter. Essa pergunta, ai. Para quem não se encaixa no Express Entry, você acha melhor contratar uma consultoria? Vou reformular a pergunta aqui para ver se eu entendo o que você quis dizer. Se você não tem certeza absoluta, se você tem o perfil para o Express Entry, se você já foi lá, checou sua pontuação, mas você acha que ainda é pouco, e daí você não sabe direito que caminho seguir. Será que se eu for como college vale a pena? Será que tem outra forma? Será que dá para fazer um processo provincial? Se você ainda está muito na dúvida do caminho, daí sim, eu acho que ter uma conversa com uma consultoria pode te ajudar. A maior parte das consultorias oferece uma conversa de meia hora de graça, para você entender, né, qual é o seu perfil, se eles acham que caminho que dá para você seguir, se eles podem ou não te ajudar. Então, assim, eu faria essa conversa gratuita para ver se a pessoa te ajuda a ter uma luz, né, a ter um norte ali no caminho. Mas depois que essa pessoa te der o norte, daí eu acho que você não deve contratar a consultoria, porque novamente dá para fazer esse processo sozinho, tanto vindo fazer college quanto fazendo um processo provincial ou vindo direto com o Express Entry. Eu sei que às vezes vocês ficam super confusos e, mas eu não sei se é pra mim. Mas assim, saber se é pra você é fácil. Tem muita informação, tanto aqui quanto no site oficial, quanto no site do Casal Nerd. Tem o questionário, que é o CRS Calculator, que te diz exatamente quantos pontos você tem. Então, assim, não vale a pena contratar uma consultoria por preguiça de pesquisar sozinho, sabe? Não vale a pena, gente. É muito dinheiro. O que as consultorias cobram te mantém aqui por meses. Então, assim, pensem muito, tirem um tempo. Isso é um projeto de vida. Imigrar é um projeto de vida. Então, assim, foquem nisso, deem a atenção que esse processo precisa ter, porque dá pra fazer sozinho, não precisa gastar dinheiro com consultoria. Essa pergunta não tem muito resposta certa, mas é o tempo que pode demorar da aplicação até a resposta. Principalmente agora com o Covid, né? Não tem como saber, mas normalmente eles falam que o processo, a partir do momento que você enviou os documentos, eles falam que a média de resposta é 6 meses. Eu ouvi falar de pouquíssimos casos que demoraram mais de 1 ano. Então, eu acho que, assim, ficar com entre 6 meses e 1 ano na cabeça é melhor do que criar a expectativa de 2, 3 meses e depois ficar frustrado. Vai por mim, é o que aconteceu comigo. Próxima pergunta é sobre a pontuação do Express Entry. E ela pergunta, como eu sei a pontuação atual? Eu vi que isso muda muito. Realmente a pontuação dos draws, né, que são as chamadas para aplicar, realmente muda muito. O jeito que eu mais gosto de acompanhar isso é pelo site do Casal Nerd no Canadá, porque eles são super organizadinhos e a cada novo draw eles fazem um novo post. Mas só para vocês terem uma base, lá em 2018, quando eu estava aplicando,
a média de pontos era em torno de 440, 447 pontos. E agora, infelizmente, aumentou muito, chegou a 475, eu acho. E agora, se não me engano, o último draw, ou penúltimo draw, estava em 469, 470. Então, parece que voltou a dar uma mini abaixadinha, mas ainda tá bem mais alto do que costumava ser alguns anos atrás. Essa pergunta eu recebo muito. Eu tenho que morar obrigatoriamente na cidade ou província que eu escolher no meu cadastro? E não, a não ser que você esteja num processo provincial, que é um pouquinho diferente, que daí sim você vem vinculado, né, à província, porque uma província te escolhe. E daí é muito chato, né, você ser escolhido por uma província, chegar aqui e falar, foda-se, vou pra outra. Mas no processo do Express Entry normal, isso é aberto. Eles fazem essa pergunta, né, aonde você pretende morar, mas é só para ter uma ideia, é só para eles terem uma ideia de, tipo, onde os imigrantes estão querendo morar. Mas quando você entra no Canadá, eles vão te perguntar de novo, né, em que província você pretende morar. E daí sim, que muito provavelmente você já vai estar com passagem, com apartamento alugado, com Airbnb e tal, você já vai saber. Você responde na sua entrada no Canadá de novo e não tem problema você mudar. Então você pode abrir o seu perfil falando, eu pretendo morar em Toronto, e no meio do processo decidir que você quer vir para Vancouver, por exemplo. Não tem problema nenhum, porque você não está preso a essa província, não. Você pode escolher aonde você quer morar. Quando você entra aqui, né, você se torna um residente permanente do Canadá e você pode residir em qualquer lugar. Você sabe qual é a perspectiva do Express Entry para 2021? Ele pode acabar? E, gente, não, pelo contrário. Na verdade, pelas leis e pelos comunicados aí que saíram, né, aqui no governo canadense, eles, na verdade, estão expandindo mais ainda essa política de imigração. Eles estão esperando trazer mais pessoas ainda para o Canadá agora nesses próximos anos. Mas o que vocês têm que ficar ligado é que algumas regrinhas podem ir mudando, né? Então, eu sempre fico um pouco ansiosa quando as pessoas jogam o plano da imigração para daqui a muito tempo. Tipo, eu pretendo ir daqui a 6 anos. E daí, assim, o processo de imigração até lá pode mudar muito. Então, é muito importante ficar sempre ligado no site oficial do governo canadense para saber, né, se uma regrinha ou outra mudar, para você conseguir ir se adequando aí a esse processo de imigração. Mais uma pergunta sobre dinheiro. Para comprovação financeira, a gente usa a cotação do dólar comercial ou canadense? Eu sempre entrava no National Bank of Canada e pegava a cotação que tinha no site. E tudo relacionado ao processo de imigração do Canadá, você usa dólar canadense mesmo e não americano. Uma pergunta sobre emprego. Posso pegar a carta do empregador ainda trabalhando na empresa? Sim, desde que você tenha uma boa relação aí com o seu chefe e consiga explicar para ele, né, os seus planos, tal, sem ter risco de perder o seu emprego. Porque, né, o processo de imigração, ele demora, como eu já falei aqui, então só tem esse risco de você pode vir com esse papo de, tipo, eu tô querendo imigrar no ano que vem, tô precisando dessa carta e tal. E assim, Deus me livre, né? Espero que não seja o caso, mas eles podem falar, você tá querendo imigrar? E te mandar embora na semana seguinte, e daí você tá ferrada, né? Então, assim, tem essa sensibilidade, né? Acho que daí vai de cada um, você tem que entender a relação que você tem com a empresa, mas com certeza você pode usar, sim, o seu trabalho atual. A única coisa é que o tempo vai contar até o momento da carta mesmo, né? Não adianta você colocar na carta que você continua trabalhando lá, você vai ter que colocar uma data final. Vale a pena fazer uma pós de 6 meses ou 1 ano para ganhar mais pontos? Com certeza essa é uma das poucas formas que a gente tem de aumentar a nossa pontuação no Express Entry, assim como melhorar a nota de inglês e estudar francês. Conseguir outro diploma é uma das poucas coisas, né, que está no nosso controle fazer. A única coisa que eu diria é cheque muito o calculador de pontos para ter certeza que vai fazer uma grande diferença para você esse diploma, para não ter perigo de você investir tempo e dinheiro num curso que talvez ainda não te dê a nota suficiente ou, enfim, né, não vale a pena. Então, assim, só tenha certeza que pro seu caso e pra sua pontuação vai mesmo fazer diferença. Mas sim, é uma das coisas que aumenta pontos, porque daí ao invés, por exemplo, de responder lá que você tem 1 diploma, você vai poder responder que você tem 2 diplomas, sendo pelo menos um deles de 3 anos ou mais. E daí você vai ter mais pontos, né, respondendo esse item do que se você respondesse que você só tem 1 diploma. Próxima pergunta. Como saber se eu devo arriscar no Express Entry ou planejar fazer um college mesmo? Não existe arriscar no Express Entry, né? A gente realmente, você só aplica pro Express Entry se você tem muita certeza que esse é o seu perfil, porque envolve muito dinheiro, né, e muita burocracia. Mas a forma de você saber se você consegue fazer direto o Express Entry ou se não tem como, e daí o college seria a sua segunda opção,
é fazendo o calculador de pontos. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem um vídeo que eu fiz um tutorial certinho de como responder esse CRS, que é o calculador de pontos do Express Entry. Eu, aliás, me usei como exemplo, então ali vocês também já conseguem saber certinho qual foi o meu perfil, qual foi a minha nota. Então, vou deixar o link aqui embaixo. E é assim, descobrindo a sua pontuação e vendo se está perto da nota de corte ou se você realmente precisa escolher outro caminho para conseguir essa pontuação no futuro. Como comprovar experiência de trabalho no Express Entry? Essa experiência precisa ser nos últimos 10 anos? Sim, só conta os últimos 10 anos da sua vida, então não adianta você pegar um estágio ou um trabalho de 15 anos atrás. Mas tem um vídeo super detalhado também sobre a carta do empregador, que é, né, o que o governo pede para você comprovar seus empregos. Então também vou deixar o link aqui embaixo, tem certinho, aliás, na descrição desse vídeo, tem a minha carta, exatamente o modelo da carta que eu usei. Então, vou deixar o link, olhem aqui embaixo, tudo sobre a carta do empregador tá bem explicadinho nesse vídeo, tá? Mais uma pergunta que já tem vídeo super explicativo, então vou deixar o link aqui embaixo, que é: para emigrar para o Express Entry, é preciso juntar 100 mil para um casal? Alguns anos atrás, saíam aí, né, muitos vídeos e muitos links que sempre soltavam esse valor, né? 100 mil para emigrar. E, gente, hoje em dia não é mais assim, né? Até porque o dólar tá aumentando muito, não existe um valor exato, não existe uma resposta fácil, tipo, tenha tanto na conta que tá bom. Não é tão simples assim. Mas eu fiz um vídeo muito explicadinho, que eu falo tanto o que você tem que comprovar mesmo pro governo, quanto tudo que eu gastei com o processo em si até eu entrar no Canadá. Então isso vai dar uma base bem boa para vocês do que tem que estar parado no banco e o que você tem que ter para gastar para conseguir passar por todo o processo do Express Entry. Então, olha o link aqui de quanto custa emigrar para o Canadá, tá aqui na descrição do vídeo também. Outra pergunta: como funciona a consulta médica? Quando eles pedem, né, para você fazer a consulta médica, você tem que ir num médico específico que é aceito lá pela imigração. Então, você vai achar lá no site oficial, vai ter uma listinha dos médicos. Algumas pessoas não encontram médicos nas suas próprias cidades, então tem que viajar para algumas cidades maiores para fazer essa consulta, o que pode ser chato. Essa consulta médica também é paga, então mesmo se você tem um seguro de saúde brasileiro, ele não vai cobrir, muito provavelmente não vai cobrir essa consulta, você vai ter que pagar. Mas a consulta em si é bem básica, é daquelas que o médico pergunta se você tem algum histórico, se você tem alguma coisa. No meu caso, ele fez teste de visão, checou meu coração, checou minha pressão e já me pediu o exame de urina lá mesmo. Muita gente acha que esse exame de urina é para drogas, mas na verdade é para ver infecções e é feito lá na clínica mesmo, né, durante essa consulta. E daí, além disso, eles fazem um pedido de 2 exames, que é um exame de sangue, que é para ver doenças sexualmente transmissíveis, sífilis e HIV, e uma chapa do peito, um raio-x de peito, que é para ver tuberculose. Então, basicamente é isso, é uma consulta presencial e depois você tem que sair e fazer esses exames. E daí tudo isso, o resultado dos exames, o seu papelzinho da consulta médica, é tudo feito automaticamente. Você não precisa se preocupar, não é algo que você mesmo adiciona no seu perfil. Pelo sistema lá, o médico já adiciona as informações dele, o laboratório já bota o resultado dos exames e isso tudo já vai direto para a imigração. Então, na verdade, é bem simples, mas pode ser um pouco mais delicado para pessoas que têm alguma doença crônica, que tomam remédio controlado para alguma coisa, e daí, assim, não é o meu caso, eu não vou saber detalhes sobre isso, mas eu acredito que dá para vocês acharem informações online sobre casos específicos que podem ser um problema ou não no quesito saúde para a imigração, tá? Então, façam uma pesquisa aí que eu acho que dá para vocês encontrarem tudo. Para a prova do IELTS, qual é a pontuação ideal e a pontuação para o francês também? Eu não sei nada sobre o francês, tá, gente? Porque eu não fiz essa prova, mas eu sei que acabou de passar uma nova lei aí, acabou de mudar uma coisinha no Express Entry, que agora a nota do francês adiciona muitos pontos, tá? Independente da cidade, da província que você quer ir, se você também fizer a prova de francês, isso vai te dar muitos pontos no Express Entry. Então, com certeza é algo a ter na cabeça, né? Se você tá quase ali na nota, talvez valha a pena, sim, você estudar o francês, fazer a prova e conseguir adicionar uns pontos pelo francês. Pro IELTS, se não me engano, a nota mínima que você precisa ter é um CLB 7, mas a verdade é que a prova de inglês é uma das coisas que mais vão aumentar seus pontos. Então, assim, quanto melhor você for, melhor. O ideal é que você vá muito bem no IELTS, tipo, quase gabarite, porque isso vai te dar muitos pontos. Mas isso também só você que vai saber, porque vai depender de quantos pontos você precisa, né? Como que tá a sua pontuação e o quanto você vai ter que se apoiar nessa nota do inglês para dar um up aí.
Tem pergunta aqui sobre o planejamento financeiro, né? Como a gente fez para juntar todo esse dinheiro que precisa. Eu já falei em outros vídeos aqui, mas eu já tinha esse dinheiro parado na minha conta. Então, desde que eu sou bem nova, eu recebi dinheiros de família e esse dinheiro já ficou sempre rendendo. Eu nunca gastei ele, ficou lá paradinho por muitos e muitos anos. Então, quando eu decidi fazer o Express Entry, graças a Deus, uma facilidade aí, com certeza, eu já tinha esse dinheiro que eu precisava para comprovação separadinho na minha conta. Então, a gente não teve que fazer um planejamento para chegar ao dinheiro que precisa, né, para imigrar. O que a gente fez depois, com certeza, foi um planejamento para nossa vida no Canadá, né? De quanto a gente podia gastar e, portanto, quanto que a gente ia pagar no apartamento, o que ia dar para ter, o que não ia dar para ter, quanto tempo a gente ia ter antes de ter que conseguir um emprego e começar a ganhar em dólar. Então, assim, o nosso planejamento foi mais da vida canadense mesmo e não do processo em si. Ah, tem uma pergunta aqui que é: você poderia disponibilizar como você fez a formatação dos seus PDFs para o Express Entry, por favor? E sim, na verdade vai sair um vídeo aqui super completo, ele tá me dando muito trabalho, tá? Eu sei que eu já falei isso antes pra quem sempre acompanha o canal, mas esse vídeo vai sair, é que ele tá me dando trabalho. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre o pós-ITA, então eu vou abrir pra vocês a minha pasta certinho de todos os meus PDFs, tudo que eu enviei de documentação. Vou mostrar os PDFs para vocês verem a formatação certinho, o nome das coisas, o que pede, o que não pede, o que eu enviei, o que eu não enviei. Então, assim, vai sair esse vídeo super detalhado, tá? Já se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para você não perder quando esse vídeo entrar no ar, mas vai ser em breve, muito provavelmente semana que vem. Dicas do que fazer primeiro: passaporte, ECA, tradução juramentada de vários documentos e etc. Como eu disse, antes de abrir o seu perfil, você já tem que ter o IELTS e o ECA Report. Então, com certeza, essas são as duas coisas que você tem que fazer primeiro. Teve uma pergunta aqui que falava: eu devo deixar o IELTS para depois, já que ele tem duração só de 2 anos, né? Não, porque não dá nem para abrir o perfil no Express Entry se você não tiver o seu IELTS em mãos. Então, assim, com certeza não vai fazer o IELTS 1 ano antes de você estar pronta para abrir o seu perfil. Mas, logo antes ali, 2, 3 meses antes, quando você sentir, tipo, ok, já tá tudo encaminhado, daqui a alguns meses eu vou conseguir abrir meu perfil, já faz o IELTS, porque precisa dele mesmo. Mas, além disso, algumas coisas que dá pra ir agilizando. Já dá pra você ir pegando as suas cartas dos empregadores, dos empregos antigos, e se essas cartas não tiverem em inglês, já fazer a tradução juramentada. Já dá sim para você fazer a digitalização, né, de todos os seus passaportes dos últimos 10 anos. Se você já tiver sua certidão de casamento, já dá também para fazer a tradução juramentada. Então, assim, algumas coisinhas que não precisam de data, né, que já estão prontas, que você já tem, já dá sim pra você ir deixando traduzido e formatando os PDFs e tal, pra já, né, resolver, ficar mais calma e já ter uma partezinha, pelo menos, de tudo isso feita e organizada. Quanto tempo passaram juntando o que era necessário para imigrar, incluindo dinheiro? O dinheiro eu já respondi, né, mas quanto à documentação em si, a gente decidiu imigrar em fevereiro e a gente abriu o nosso perfil em setembro. Então, de fevereiro a setembro, eu fui atrás do ECA Report, eu estudei pro IELTS, a gente casou no civil, e daí eu já fui começando a pegar as cartas dos empregadores, traduzindo e tal. Então, eu diria que foram uns 6 meses, mais ou menos, de preparo de tudo que dava pra eu preparar antes de abrir o perfil. E daí, a gente abriu o nosso perfil, e em 1 mês a gente enviou toda a nossa documentação depois do ITA. E, como eu já disse antes também, depois do ITA demoraram 7 meses para o nosso visto ser aprovado. Então, foi mais ou menos essa aí nossa timeline. E a última pergunta: como funciona o landing e em quanto tempo o cartão de residência fica pronto? O landing é a entrada oficial no Canadá, né? Quando você passa pela imigração e oficialmente se torna um residente permanente do Canadá. Para quem não sabe, né, no momento que você recebe a aprovação do seu visto, você ainda não é um residente permanente canadense, né? Isso só começa a valer depois que você passa pela imigração no aeroporto. Então, é um momento super importante, né, essa passada na imigração. Muita gente fica super ansiosa e com medo, e mas e se não me deixarem entrar? E se não forem com a minha cara? E se der qualquer problema, me mandarem embora e eu perder meu visto? Assim, que horror, eu espero que isso nunca aconteça com ninguém. Eu nunca ouvi falar disso acontecer com ninguém, porque no momento que você chega aqui com a sua papelada, né, você já foi aprovada. Então, assim, o governo já checou toda a sua documentação, né, não tem porquê eles encanarem que não é pra você entrar no país. Então, assim, muito provavelmente você não tem com o que se preocupar. Mas, claro, aquelas coisas básicas, né, de imigração, acho que pra qualquer país, pra qualquer situação que você passa, né, por uma polícia federal num aeroporto,
seja super educado, esteja com toda a papelada com você, porque, né, se te perguntarem qualquer coisa, você vai estar ali com a papelada e vai saber responder. Mas, basicamente, o nosso landing foi super tranquilo. Você passa pela primeira Polícia Federal normal ali, né, e fala, eu tô entrando como residente permanente. Daí eles te mandam pra uma outra salinha, você pega uma segunda fila, e daí sim, esse é o oficial com quem você vai falar mesmo e que vai checar o seu caso. A gente entregou os passaportes, né, com os papeizinhos do visto. Ele perguntou pra gente se a gente já tinha endereço, porque você tem que dar um endereço nessa entrada, que é o endereço para onde vai ser enviado o seu cartão do PR, né, da residência permanente. A gente já tinha o nosso endereço, porque a gente alugou o apartamento ainda do Brasil, né, a gente chegou já com o nosso apartamento alugado, então a gente passou o nosso endereço, mas muita gente passa endereço de algum amigo que pode receber o cartão para você, ou passa do Airbnb, que você vai ficar nos primeiros dias, e depois você muda esse endereço, ou combina, né, com o dono do Airbnb para ele ficar ligado e quando chegar esse cartão ele te avisar, enfim. Mas pra gente, então, ele só perguntou o nosso endereço e perguntou quanto dinheiro a gente estava trazendo. Eu já ouvi casos de pessoas que tiveram aí uma situação desagradável no landing porque responderam que estavam trazendo muito pouco dinheiro. Sempre me perguntam isso, aliás. Mas como que eu levo os 16 mil dólares canadenses que eu preciso, né? Tipo, vou levar isso em dinheiro? É perigoso. Não, você nem pode entrar no Canadá com tudo isso de dinheiro. Mas também é muito errado e ruim você entrar no Canadá com 500 dólares ou 1.000 dólares. Muita gente faz isso, eu acho uma loucura. Você tá mudando toda a sua vida para um país novo, você ainda não abriu conta em banco, você não sabe direito onde você vai ficar. 1.000 dólares não é nada, então assim, não traga tão pouco dinheiro, mas óbvio também não vai trazer 20 mil dólares, né, porque não faz sentido. Mas a gente levou, acho que em torno de 6 ou 7 mil dólares em dinheiro, né, com a gente. E então, na hora que ele perguntou quanto dinheiro vocês estão trazendo e a gente falou, sei lá, 6, 7 mil dólares, ele falou, ok. Não perguntou mais nada, pediu pra gente esperar, assinou lá o papel e falou, ótimo, vocês podem passar, e deu tudo certo. Foi isso o nosso landing, muito rápido. Mas já ouvi, sim, algumas situações de pessoas que falaram, por exemplo, 1.000 dólares. Daí o cara falou, como assim 1.000 dólares? Tipo, como que você vai viver? Como que você vai pagar seu hotel? Como que você vai alugar um apartamento? Você tá doida? Tipo, 1.000 dólares. Você tá morando aqui com 1.000 dólares. Então, assim, tenham isso em mente. Mas, normalmente, o landing é super tranquilo, não costuma demorar. Eu tinha comigo a minha carta do banco, caso ele pedisse. Eu tinha minhas cartas dos empregadores. Eu tinha os papéis todos que eu enviei. Eu tinha todos os meus passaportes, se ele quisesse checar alguma coisa. Mas pra gente foi isso. A pergunta foi, qual é o seu endereço? Quanto dinheiro vocês estão trazendo? E só. E daí, o cartão do PR, normalmente falam que demora 2 semanas, 1 mês. Um deles chegou em 2 semanas e o outro não chegou porque pediram pra gente mandar uma outra foto. Pediram pra gente refazer a foto do cartão. Então a gente teve que ir fazer a foto, mandar e daí demorou mais um tempinho pra chegar. Mas o primeiro, se não me engano, chegou em 2 semanas e daí o segundo, depois da gente mandar a foto de novo, chegou também em 2 ou 3 semanas. Bom, e acho que é isso. Algumas perguntas eu não respondi porque elas eram repetidas. Então, se você não ouviu aí exatamente, né, a sua pergunta, é porque ela já estava enfiada aí no meio de alguma outra que eu respondi. Mas podem mandar mais perguntas aqui embaixo nos comentários, a gente pode continuar conversando por aqui. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me avisem também, porque daí eu posso sempre abrir essa caixinha e fazer um parte 2, parte 3, enfim, respondendo as dúvidas de vocês sobre o processo de imigração. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa um like, isso me ajuda muito. E não deixa de olhar o resto dos vídeos aqui no canal, tem muita coisa, como vocês conseguiram perceber, né, pelas minhas respostas. Já tem muita coisa focada aqui sobre o processo de imigração, mas também sobre o nosso dia a dia, sobre custo de vida. Tem vlog, tem passeio, tem viagem pelo Canadá, então assim, aproveitem aqui o conteúdo do canal, espero que vocês gostem. Me sigam também no Instagram se vocês ainda não me seguem, porque eu tô sempre abrindo essas caixinhas e conversando com vocês por lá. E é isso, até o próximo vídeo!